eu devo dizer assim, de início, que o processo de etiquetagem, de fato, como vocês já falaram, eu também gostaria de reforçar, se deu realmente graças à cooperação alemã, por meio da GIZ, e o próprio Planetário, e também através da Light, que acreditaram na proposta da etiquetagem, porque hoje a etiqueta ela é obrigatória apenas para prédios públicos federais. Então, pode-se dizer realmente que o Planetário ele saiu à frente e vislumbrou não só as oportunidades, né, de quem sai à frente e além se antecipando as metas que a etiquetagem vai se tornar obrigatória, mas também superando algumas barreiras, que é um pouco o que eu vou falar aqui, tentar mostrar para vocês um pouco dessa experiência que se iniciou exatamente há 2 anos atrás, no final de 2013, e estou muito satisfeita de estar vendo agora todo o resultado desse trabalho. Só que antes de começar, necessariamente entrando no processo de etiquetagem no Planetário, só queria esclarecer o que é essa etiqueta que a gente está falando, né? Que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que ele é concedido através do Programa Brasileiro de Etiquetagem, desenvolvido pelo Inmetro, com o apoio do PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica da Eletrobras. É uma etiqueta que é concedida tanto para novas quanto para edificações existentes, e ela pode ser concedida de uma forma geral, quando pega todos os 3 sistemas, envoltório, iluminação, ar-condicionado, e mais outros que nós chamamos de bonificações, como sistemas de uso racional de água, questões de energia renovável também, ou a etiqueta ela pode ser parcial, que foi o caso aqui do Planetário, que nós, depois de várias reuniões, enfim, várias discussões, definimos que o melhor para o Planetário nesse momento seria, então, etiquetar envoltória e iluminação. E como eu falei, é uma etiqueta de caráter voluntário, com metas de se tornar obrigatória, de acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética, que foi estabelecido em 2011, prédios públicos, estaduais e municipais, vai se tornar obrigatório em 2020, para comerciais e serviços de 2025 e para os residenciais em 2030. Então, agora entrar especificamente na etiquetagem do Planetário, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar da etiqueta, mas achei importante fazer essa introdução. Então, como eu falei, a etiqueta do Planetário abrangeu envoltório e iluminação, e pegando os 2 prédios, né? Porque o Planetário, na verdade, como o Carlos apresentou no início, são 2 prédios que estão interligados. Até no primeiro momento, na etiquetagem, a gente pensou, vamos fazer ou um prédio ou outro. Mas, enfim, nós seguimos o regulamento da etiquetagem, que é o chama do RTQC, né? E ficou definido que teria que fazer os 2 prédios. Seria muito mais fácil fazer um ou outro. Até porque nós temos um que foi construído em 1970 e outro em 1998, que é aqui o Museu do Universo. A gente já tinha meio caminho andado com relação à documentação. Já o prédio do Planetário, que é mais antiguinho, a gente acabou tendo que fazer toda a documentação. E aí, no caso, não teve jeito, tivemos que fazer os 2 prédios, justamente pelo que eu falei, porque eles estão interligados e o regulamento ele uma das diretrizes do regulamento quando os prédios eles estão conectados. Os trabalhos desenvolvidos foram basicamente em 5 etapas, sendo que a primeira etapa foi a pré-avaliação do nível de eficiência energética da edificação, então abrangendo a envoltória pelo método de simulação e a iluminação pelo método prescritivo, que o RTQC ele permite 2 métodos, ou simulação ou prescritivo. A gente até pensou em fazer os 2, tanto envoltória quanto iluminação, pelo prescritivo, mas por uma questão de custo.
mas depois viu-se que pela arquitetura do prédio, por essa questão do domus, essa abertura zenital, né? Essa abertura envidraçada, que a gente chama de abertura zenital, não teve como, teria que realmente, pelo menos a envoltória ser simulação, e foi o que a gente conduziu assim. Já a iluminação deu para fazer pelo prescritivo. E aí nós conseguimos nível B para envoltória, né? Essa pré-avaliação retornou o nível B. E para a iluminação nível B de dado, que a etiqueta ela vai de A a E, sendo o A mais eficiente ou E menos eficiente. E aí o planetário, como todos, né, sempre querem um bom nível, né? Todos querem o nível A. E aí foi realmente um grande desafio por ser um edifício existente. E aí, nível A a gente consegue, mas a que custo? Então teve que também equilibrar essa questão do custo. Tinham que ser medidas que fossem viáveis técnica e economicamente. E aí foi isso que a gente se dedicou aqui à etapa 2 do trabalho. Então, definindo quais seriam essas medidas para o alcance de um melhor nível, de preferência o nível A. E aí já adianto para vocês que foi realmente a gente conseguiu, né? Mas realmente foram várias idas e vindas. E aí as outras 3 etapas do trabalho, inclusive a 5ª etapa ela ainda está em andamento, mas nós passamos também pela 3ª, que é a preparação da documentação para etiquetagem. E aí teve toda a atualização dos projetos, porque o planetário já tinha alguma coisa bastante adiantado em relação ao Museu do Universo. Inclusive o arquiteto, o Menescal, né, que já o Carlos foi lá no escritório dele, conversou com ele, conseguiu toda a documentação. Mas o RTQC, ele tem um excesso de detalhes que é exigido para a etiquetagem. Então, a gente teve que atualizar todos esses projetos e praticamente fazer o do prédio do planetário antigo, né? E foi, assim, um trabalho que eu diria até feito muito bem pelo Carlos, quase arqueológico, de pegar fotos de obras, porque tem que ver como que é a composição das paredes. Quer dizer, não é só o que está por fora, tem que ver o que está por dentro também. E isso realmente foi um trabalho árduo, mas que realmente valeu a pena, porque hoje o planetário está com toda essa documentação organizada e atualizada. Então isso aí realmente até para uma gestão ajuda bastante, é uma boa gestão. Bom, e aí a 4ª etapa, que foi toda a assessoria no processo, depois, né, que a gente viu qual era o nível, quais as medidas para alcançar o nível A, tendo toda a documentação organizada, nós partimos para, então, o processo de etiquetagem em si. A etiqueta é concedida por um órgão de inspeção acreditado pelo Inmetro. Aqui no Brasil nós temos 3, e sendo o planetário um órgão público, teria que fazer uma licitação. Nós apoiamos todo esse processo e foi escolhida a Fundação Vanzolini, que é um organismo que fica em São Paulo. Os outros 2 ficam um em Florianópolis e o outro no Pelotas. Isso. E, bom, aí teve toda uma questão também pela arquitetura do planetário, pelas medidas inovadoras que estavam sendo propostas. Nós, inclusive, foram várias idas e vindas também, junto à Fundação Vanzolini, e foi bem interessante porque, como é um processo novo, né, toda essa questão da etiquetagem no Brasil, teve 2 questões que, inclusive, nós contribuímos para o aprimoramento do regulamento. Agora já existem outros parâmetros que, graças ao processo de etiquetagem aqui no planetário, que nós contribuímos para que o regulamento seja atualizado. E, por fim, a última etapa, como eu falei, que a gente está no momento de estar
difundindo esses conceitos da etiquetagem. Acho que esse evento um pouco também ajuda nisso, mas nós estamos também montando um treinamento, onde vai se tentar envolver outras áreas da prefeitura, e quem sabe fazer em outros prédios da prefeitura, que tenham essa mente assim, né, de inovar, como o planetário aqui teve, e também conseguir a certificação de eficiência energética. E aí falar um pouquinho das medidas que então foram definidas a serem implementadas no planetário. Uma medida bem simples, que é a pintura dos terraços em cores claras, que inclusive já foi iniciada, né? Mas falta ainda ali a parte do anfiteatro, tem a parte ali dos telescópios também, que vai precisar realmente não só ter essa pintura em cor clara, mas que ela seja mantida em cor clara, né? Aí um termo mais técnico aqui, para a redução da absorvância solar. Uma outra medida, que aí se conseguiu por conta da instalação dos painéis fotovoltaicos, que é reduzir essa área de superfície envidraçada. Então, isso também contribui para aumentar o nível de eficiência da etiquetagem, melhorando também, um outro termo técnico, né, o fator solar do vidro, do domus. Vai se colocar um vidro melhor, né? E uma terceira medida, que na verdade já existe, que é a cobertura naturada aqui no planetário. Mas assim, no caso nós definimos que essa cobertura ela deve ser mantida para que se mantenha o nível A. Houve alguns momentos que se falou até, não sei, em trocar essa cobertura, mas até pela etiquetagem, eu não sei se é uma questão de manutenção, não sei, no momento, né, mas nós definimos que realmente é imprescindível que essa cobertura ela seja dessa forma como está. Aí, no caso do sistema de iluminação, redução da potência instalada, né, como bem o rádio colocou aqui, através da substituição das lâmpadas por LED, que tem baixo consumo de energia, instalação de interruptores em ambientes onde não tem esse controle manual, porque, na verdade, assim, isso é uma exigência do RTQC, que todos os ambientes tenham um desligamento no próprio ambiente, a não ser as áreas de exposição, que aí parte de uso comum, mas todos os outros ambientes um que a gente chama pré-requisito da etiquetagem. Então, isso aqui também tem que haver, que aí tem toda uma questão de divisão de circuitos que tem que ser vista também, né? Melhor aproveitamento da luz natural em ambientes com mais de uma fileira de luminárias próximas às janelas, que também é um pré-requisito do regulamento, que todos os ambientes que tenham mais de uma fileira de luminárias, dois ambientes que tenham janela, que tenham mais de uma fileira de luminárias, que a fileira próxima à janela, que ela tenha um circuito independente. E aí foram previstas fotocélulas para fazer esse balanço com a luz natural. E a instalação de sensores de presença em ambientes com uma área superior a 250 metros quadrados. Foram as medidas de iluminação. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui um apanhado dos principais desafios e oportunidades que a gente teve ao longo desse processo de etiquetagem. Então, o primeiro que eu destaco aqui são as medidas viáveis de eficiência energética, né? Aquilo que eu falei. Foi necessário determinar, em conjunto com a direção do planetário, a melhor estratégia de implementação das medidas de eficiência energética em edificação já construída, a um custo compatível e assegurando a obtenção de uma boa classificação na etiqueta. Porque em prédios novos, em projeto, no papel, a gente muda com muito mais facilidade. Agora, já num prédio aqui construído, realmente tem essa questão do custo-benefício. Novos parâmetros para o RTQC também já
coloquei, quer dizer, em virtude do caráter inovador das medidas tomadas, foram criados novos parâmetros de avaliação do nível de eficiência por simulação, para atualização e aprimoramento do regulamento. Os percalços de quem sai na frente, né? Mas também a satisfação de estar contribuindo na melhoria do regulamento. Questão do detalhamento do projeto, a preparação em detalhes de toda a documentação exigida e respectivos levantamentos e medições nos moldes dos regulamentos, cuja metodologia não diferencia prédios novos e existentes. Isso aí é até uma questão futura para o Inmetro pensar em melhorar, porque realmente fazer o mesmo nível de exigência para um prédio já existente, um prédio novo, deu um trabalhinho aqui. E qualificação da equipe e envolvidos. Muitas vezes nos foi perguntado, mas qual o ganho da etiqueta? Enfim, a gente teve que realmente reunir na equipe os profissionais qualificados para aplicar esses novos conceitos e monitorar todas as variáveis apresentadas e aplicáveis à etiquetagem, porque nem todas os projetos de eficiência energética, né, que foi falado aqui, nem todos rebatiam na etiquetagem, alguns sim, outros não. E sempre apresentando com clareza quanto aos ganhos a serem obtidos. E agora falando das oportunidades, uma primeira que é bem imediata é a redução de custos. Desenvolvimento de estudos específicos cuja orientação permitirá a redução do consumo com energia elétrica e respectivos custos operacionais. Acervo atualizado de projetos, obtenção de acervo atualizado de desenhos as-built, né? As-built conforme construído, e memoriais descritivos, porque assim, os desenhos que a gente tinha eram os desenhos da época da execução do prédio, mas depois de tantos anos mudou, né? A gente teve que fazer o as-built. Bom, e ocorreu que ficou consolidado um conhecimento de forma precisa e otimizada das instalações do planetário, contribuindo para uma melhor gestão da edificação. Parte de sustentabilidade e tecnologias inovadoras, né? A etiquetagem também, ela deu a oportunidade da implementação de novos conceitos e tecnologias dentro de padrões chancelados por um organismo de certificação. O que a gente vê muito por aí empresas, enfim, empreendimentos, prédios mesmo, verdes, mas que a gente nem sabe se são realmente, porque não tem essa certificação, essa chancela de um organismo isento, né? Então, o planetário pode dizer que realmente ele está chancelado em todas essas decisões da eficiência energética, principalmente a parte das tecnologias inovadoras. E também, conforme já foi falado aqui, essa questão educacional, né, a possibilidade de difusão dos conceitos de eficiência energética e da etiqueta como um diferencial para as atividades educacionais do planetário. Então, realmente, o planetário está sendo já uma grande vitrine aí para essa questão da etiquetagem e oferindo aí um diferencial nesse sentido. E aí, para finalizar, só apresentar aqui a equipe envolvida, além da equipe dos parceiros, a equipe da minha empresa, Equalize, né, que todas essas pessoas aqui se envolveram em um momento ou outro, ao longo desses 2 anos, eu não poderia deixar de colocá-los e parabenizá-los também. Muito obrigada.